Olá e seja bem-vindo ao relatório de situação de hoje. Vamos falar sobre o que aconteceu na Ucrânia e os acontecimentos relacionados a isso. E lá, certamente, duas notícias se destacam em especial. Na Polônia, o alerta de ataque aéreo foi acionado novamente. Isso significa que na Polônia houve preocupação de que drones russos invadissem o território polonês. Tudo isso ainda não havia terminado no momento em que concluí minha pesquisa. Eu suponho que não houve invasão, mas pelo menos é possível. Ainda assim, vamos falar sobre isso porque também é importante, tem relevância. Ao mesmo tempo, vamos falar só sobre o que há de Donald Trump, pois ele propõe à OTAN um grande acordo de sanções que, em tese, pode encerrar a guerra. E ele realmente poderia fazer isso, mas minha expectativa de que ele tenha sucesso é muito baixa. Ao mesmo tempo, acho que há segundas intenções nisso, sobre as quais também queremos falar. Mas como eu disse, tudo isso aqui e o que mais acontece na linha de frente e atrás dela está neste relatório de situação como sempre. Depois, teremos uma rodada de perguntas e respostas, cerca de meia hora depois que eu terminar aqui. Quando acabar aqui, continuaremos na Twitch. Talvez mais World of Warships, War Thunder e outros jogos de computador, vamos ver. Se não tiver nada melhor para fazer, o link da Twitch está na descrição. Assim, começamos o relatório de situação. Segundo ela, a Polônia achou 17 drones, e agora está claro que, ao que tudo indica, eram todos drones Gerbera, o que é interessante, pois então seriam exclusivamente drones sem explosivos. Pelo menos é o que parece ser. Não encontrei mais nenhuma confirmação de que, no final, havia realmente um Shahed entre eles. Como ocorreu o grande dano à casa, ainda não posso dizer. Isso teria indicado uma carga explosiva maior. Mas isso também pode ter sido um míssil ar, então não me cobre certeza. Mas o interessante é o que eu tenho aqui, ou seja, que os drones Gerbera carregavam tanques de combustível adicionais em vez de sua carga habitual. Ou seja, eles foram projetados especificamente para maior alcance, e isso, é claro, indica que eles estavam preparados para voar até a Polônia e também mais profundamente dentro da Polônia. Os ucranianos dizem que já encontraram no passado cartões SIM da Polônia e da Lituânia em drones Gerbera, o que, é claro, indicaria que a provocação contra esses dois países da OTAN teria sido planejada. Agora, porém, temos Serhiy Flash, que é um dos especialistas ucranianos em drones. Ele diz que até agora também foram encontrados cartões SIM brasileiros e paraguaios nos drones. Isso, por sua vez, indicaria que, basicamente, qualquer cartão SIM do exterior que se possa conseguir está sendo usado. Não posso responder sobre como funciona o propósito ou se é preciso comprar roaming extra para usar. Para isso, eu não sou especialista. É notável que recebemos informações da Ucrânia sobre o uso de chips de operadoras do Brasil e Paraguai, pois a ideia de que os russos voariam esses drones até o Paraguai parece improvável, o que, por sua vez, colocaria em perspectiva o fato de que chips de operadoras polonesas e lituanas também foram encontrados em drones na Ucrânia. Importante, mas ainda assim, 5 dos drones, relata aqui a Reuters. 5 drones iam em direção ao aeroporto de Rzeszów, ou algo assim. Peço desculpas aos poloneses por pronunciar tão errado o nome, mas era esse aeroporto o destino deles. Esse é o aeroporto no sudeste da Polônia, de onde chega a maior parte da ajuda para a Ucrânia. 5 desses drones estavam a caminho de lá. E se olharmos para tudo isso, temos que dizer que a Rússia pode reduzir a ajuda para a Ucrânia se conseguir fazer com que a Polônia a retenha. A Polônia agora também está enviando soldados para a Ucrânia, para que eles aprendam com os ucranianos como combater drones corretamente. As armas com as quais eles serão equipados posteriormente, é claro, não poderão ir para a Ucrânia. Isso pode, teoricamente, reduzir a quantidade de entregas. Então, se a Polônia agora, digamos, encomendar o Skynex da Rheinmetall, esses sistemas vão faltar. Eles não estarão mais disponíveis depois para possivelmente serem entregues à Ucrânia. Pode ser uma das intenções por trás disso. Além disso, os poloneses emitiram novamente um alerta de ataque aéreo hoje. E novamente houve perigo de drones voando. Em partes do leste da Polônia, as sirenes realmente foram acionadas. A Polônia também fechou o aeroporto de Lubin e aviões de combate e helicópteros de ataque decolaram.
A Polônia, é claro, está sendo desgastada por essas medidas. Se a cada ataque ao oeste da Ucrânia, a Polônia precisar esperar uma reação e ativar seu exército, haverá um desgaste extra, custos e fadiga adicionais. E, em algum momento, também acidentes em decolagens, pousos, etc. Ou seja, aqui está claro que isso terá um efeito direto sobre a Polônia se ela tiver que esperar um ataque a cada ofensiva contra a Ucrânia. E isso, por si só, já teria sido um efeito direto e uma consequência direta para aqueles que, após esse ataque russo, a Polônia, ou como quisermos chamar, teria ocorrido. A Polônia restringe o espaço aéreo na fronteira e envia 40 mil soldados para a região com Belarus e Rússia. Durante o exercício Sabas 20, 5 aliados da OTAN enviaram caças ou defesa antiaérea ao país. A OTAN executou a Eastern Sentry e, com isso, agora presta ajuda, ou seja, a Operação Eastern Sentry está sendo conduzida pela OTAN para apoiar a Polônia. Sabate, o exercício já começou. Segundo a inteligência lituana, apenas 8 mil soldados participantes estão na Bielorrússia. Destes, apenas 2 mil são soldados russos. Isso significa que os receios de que o exercício possa servir como um ataque à OTAN não existem. Porque, como eu já mencionei várias vezes, isso teria que ter sido percebido meses antes se a mobilização estivesse acontecendo. Agora temos até a confirmação de que, segundo a inteligência lituana, há apenas 2 mil soldados russos na Bielorrússia. Então, tudo isso é um exercício, talvez um pouco de demonstração de força, né, um pouco de guerra psicológica, mas não é uma preparação para um ataque à OTAN. A própria Ucrânia está revidando. Ela realizou ataques com drones contra Primorsk. Esse é o porto de petróleo no Mar Báltico. Ela atacou estações de bombeamento de petróleo do oleoduto Báltico que abastece Ust-Lunga. Mais uma vez, novos ataques à infraestrutura de petróleo. E outro ataque foi direcionado à refinaria Ufa. Lá também conseguiram atingir o alvo. É uma das maiores refinarias russas. No entanto, a própria Ucrânia também sofreu outra perda dolorosa. Ela perdeu mais um Sukhoi 27 junto com o piloto. Se eu vi corretamente, acho que isso aconteceu durante o pouso ou algo assim. Aqui, por exemplo, seria natural supor que, em algum momento, a falta de peças de reposição leve a mais perdas. E aqui, novamente, claro, a alta carga para os pilotos, a alta carga para as células das aeronaves, tudo isso, infelizmente, tem suas consequências a longo prazo. E, neste caso, a Ucrânia perdeu mais um Sukhoi 27 junto com seu piloto. Vamos passar para os acontecimentos ao longo da linha de frente e começar por Sumy. De Sumy não tenho nenhuma mudança em terra. No entanto, um blogueiro militar russo afirma que, supostamente, uma brigada inteira de norte-coreanos teria se reunido ao longo da fronteira internacional. Eles estariam lá para vigiar a fronteira. Isso seria, de certa forma, uma explicação para o fato de que os norte-coreanos agora também estão sendo usados para proteger a fronteira, mas não para avançar para a Ucrânia. Isso, é claro, aliviaria as forças russas. O próprio blogueiro militar descreve que a coordenação é tão ruim que teria sido mais sensato nem mesmo empregá-los. Segundo blogueiros militares russos, faz muito mais sentido. No oeste da frente oriental, Rússia Drish-Vest, na frente oriental na Rússia. Mas os ucranianos sabem sobre o gasoduto e, portanto, devem combater os soldados que saem de lá. Aparentemente, o oleoduto já é conhecido há mais tempo, então talvez eles já o utilizem há algum tempo para causar danos aos russos lá. Isso não está claro, nem até que ponto é propaganda, já que faria sentido para o lado ucraniano explicar assim. Não é tão ruim. Sabíamos disso, mesmo que não seja verdade, só para dar confiança. E a pergunta óbvia: por que diabos eles foram surpreendidos de novo por um tubo para minimizar a situação? Se esse fosse o caso, não estou acusando, só estou apontando que pode haver uma intenção propagandística aí. Os ucranianos afirmam que o oleoduto já era conhecido antes. Ao sul disso, temos desenvolvimentos, e o analista ucraniano Konstantin Machovets diz que a localidade de Serednij caiu. Ele escreve isso aqui e também diz que Chandrihorov está sendo infiltrada.
Ser infiltrada significa provavelmente que está sendo disputada e que a localidade aqui foi tomada pelos russos. Ou seja, a linha de frente provavelmente deve estar mais ou menos assim aqui, neste momento. Ao sul ou sudeste disso, os russos avançaram em uma gravação geolocalizada entre as localidades de Derilov e Kolodjazy, neste ponto aqui. Nós geolocalizamos que soldados russos estão lá e no mapa isso deve ser mais ou menos aqui. Então não é uma mudança revolucionária, mas ainda assim é uma mudança que será registrada. O mais importante é que os russos avançaram para o oeste aqui. Isso foi ao norte do rio Siversk-Donetsk. Ao sul, não vejo mudanças para Siversk, apenas para Kostiantynivka, onde houve algumas alterações. Começamos com presenças russas a leste de Pretetchyny. Localizamos os russos neste ponto e neste aqui em cima. Isso significa que os russos estão aqui e aqui. Isso significa mais ou menos que esta área agora deve ser considerada pelo menos como contestada. Além disso, os russos avançaram ao norte de Bilahora. Também geolocalizamos isso neste ponto e neste ponto no mapa. Aqui deveria ser ali e mais ou menos ali, então também aqui presença russa contínua. E psicologicamente é significativo que tenhamos uma geolocalização aqui e aqui. E essa é a área de Datyas de Kostiantynivka. Ou seja, tecnicamente, os russos agora invadiram Kostiantynivka. Como eu disse, isso é aqui na área de Datyas e isso fica um pouco fora da cidade. Isso ainda não está construído da mesma forma, são muitos pequenos jardins e assim por diante. Mas tecnicamente faz parte de Kostiantynivka. E por isso os russos agora realmente invadiram Kostiantynivka. Um pouco ao sul dali, os russos foram avistados ao norte de Nelipivka. Nós os temos aqui neste ponto. Aqui não está claro se os russos já tomaram Nelipivka ou de onde vem a geolocalização. Mas está claro que a presença dos russos aqui dificulta extremamente o abastecimento das posições ucranianas ao sul do reservatório. Até que ponto os ucranianos ainda conseguem abastecer seus soldados por via terrestre? Aqui é totalmente incerto. Também não está claro até que ponto os russos conseguiram se estabelecer lá, mas é claro que já faz um tempo que vemos um movimento russo aqui em direção ao oeste, mais ou menos ao longo desta linha para alcançar o reservatório também pelo leste e assim cortar o abastecimento ucraniano. E lá foram localmente bem-sucedidos. A oeste, perto de Jablonivka, os russos avançaram em 2 pontos. Nós os temos aqui e aqui ao norte de Jablonivka. Essa era uma área disputada até agora. Se agora está firmemente sob controle russo, ainda não é possível afirmar definitivamente. Mas é claro, começa a ficar evidente que os russos avançaram um pouco mais para o norte aqui. Continuamos em direção a Pokrovsk, mais ou menos. E lá os russos avançaram daqui, desse avanço para o norte, em direção ao oeste. Nós os temos aqui uma vez a sudeste de Sofivka. Isso é bem aqui, neste ponto. Um momento, vou conferir novamente para ter certeza. Exatamente, fica a oeste dessa faixa, ou seja, os russos já estão de novo aqui. Então, eles obviamente empurraram os ucranianos um pouco para trás aqui. Ao sul, os russos avançaram para Volodymyrivka. Nós temos isso aqui neste ponto, que os russos estão lá. Isso é nesta fileira de árvores aqui. Também aqui, sucesso russo nessa direção. Continuamos em direção ao sudoeste, na direção geral de Meshova, que é o que temos aqui. Nesse processo, a localidade de Fio já foi libertada pelos ucranianos. Nós geolocalizamos isso, então é muito provável que os ucranianos tenham libertado a localidade e expulsado os russos. Ao sudoeste disso, na direção de Pokrovsk, localizamos os russos na localidade de Sosnivka, na verdade por toda a localidade. O que deixa mais ou menos claro que Sosnivka está sob controle russo. Disso, é claro, podemos concluir que Chorozhi também deve estar sob controle russo, porque dificilmente eles teriam conseguido isso sem tomar Chorozhi também. Ao sul disso, os russos também avançaram e tomaram Ternov. Isso também era de se esperar, considerando os avanços recentes. Recentemente, encontramos russos em 2 posições dentro de Ternov, indicando que a cidade está sob controle russo. E logo ao sul disso, os russos chegaram à borda leste de Novomykolaivka. Também geolocalizamos isso bem aqui neste ponto.
Portanto, mais avanços russos em várias partes da linha de frente. Os russos continuam tendo sucessos atualmente, mais ou menos nessa direção aqui. Em direção a Pokrovsk, propriamente dita, não se viu muito sucesso deles ultimamente, mas os russos estão começando novamente a avançar aproximadamente em direção a Dubropilha. Aqui vemos avanços russos em diferentes partes, tanto aqui na borda oeste quanto aqui na parte leste. Aliás, há críticas consideráveis atualmente ao Deep State Map, dizendo que os supostos cercos aqui, na verdade, nem existem. E de fato, por exemplo, nunca vi uma geolocalização de tropas ucranianas entre Kucherivya e a área ao sul dali. Então aqui precisamos analisar o mapa com certa cautela, principalmente porque esses ganhos territoriais foram anunciados pelos próprios ucranianos, sem geolocalização. E vocês sabem que isso em geral deve ser visto com senso crítico. A sudeste de Kostiantynivka, vemos que o cerco está sob forte pressão. Isso pode ser agora, aos poucos, uma consequência dos ataques russos com drones contra a logística. Já falamos sobre isso semanas atrás, que os russos têm uma unidade de drones realocada para lá. Rubicon foi transferido para lá, eles começaram ataques em grande escala contra as linhas de comunicação e a logística na retaguarda. E também foi Rubicon quem causou o colapso das últimas posições dos ucranianos na região de Kursk. Ou seja, provavelmente está acontecendo a mesma preparação aqui. Quanto tempo isso ainda vai durar no sul, não está claro. Claro, se os russos já estão aqui na vila de Nilipivka, então provavelmente está na hora da Ucrânia recuar do sul. Claro que não posso dizer quais são as decisões ucranianas, mas devemos esperar que a linha de frente se aproxime consideravelmente de Kostiantynivka, também pelo sul, em um futuro próximo. Fora isso, outro ponto difícil é a situação aqui ao norte de Liman. O fato de que os russos estão avançando para o oeste aqui, agora também com relativo sucesso, e que eles cruzaram o próximo rio em direção a Seredinger, certamente é uma vantagem para eles. Aqui continuam sendo relatados apenas pequenos ataques de infiltração, mas obviamente as tropas russas no local desenvolveram uma tática que está adaptada às suas condições, e por isso é relativamente confiável. Agora, já há algumas semanas, isso tem trazido conquistas territoriais. Então aqui também vai levar tempo. Como isso vai continuar? Claro que a ameaça à estrada Sloviansk-Izium é uma situação crítica para os ucranianos. Aqui também não ficará mais fácil nas próximas semanas e meses. Foi isso que ocorreu nos desdobramentos na linha de frente. Vamos continuar para as áreas políticas. E lá temos notícias da Rússia de que a escassez de combustível já se espalhou por 10 oblastes russos. Ou seja, o abastecimento de gasolina na Rússia está cada vez mais comprometido. Isso ainda não significa que os militares estejam sendo afetados por isso, mas postos de gasolina civis, por exemplo, já estão sem gasolina em algumas regiões ou precisam racionar, ou algo do tipo. E isso está se espalhando cada vez mais. O Banco Central da Rússia reduziu as taxas de juros para 17%, porque supostamente a inflação está caindo. Se isso é verdade ou se apenas segue as diretrizes políticas, é claro, já é outra questão. Sabemos que o governo russo não ficou nada satisfeito com as taxas de juros do Banco Central da Rússia. Aqui, portanto, a influência do governo Putin também pode ser um motivo essencial. Não vejo nenhum analista sério apontando recuperação da economia russa. E então temos esta postagem aqui de Donald Trump, da sua rede social, e em princípio ele diz: estou pronto para impor sanções enormes contra a Rússia se todas as nações da OTAN concordarem e fizerem exatamente o mesmo. E se todas as nações da OTAN pararem de comprar petróleo da Rússia. Como vocês sabem, a determinação da OTAN em vencer até agora tem sido inferior a 100%. A compra de petróleo russo por alguns é chocante. Isso enfraquece muito a posição de negociação com a Rússia. Estou pronto para começar. Se você estiver pronto, é só dizer quando. Acredito que, além disso, a OTAN como grupo se impor tarifas de 50% a 100% sobre a China, para que a China se retire completamente da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, isso também ajudará muito a acabar com a guerra. Ele reforça que esta não é a guerra de Trump, e sim de Biden e Zelensky, mas não de Putin. Percebemos isso, ele enfatizou de novo. E ele diz em bom alemão que está pronto para forçar os russos a desistirem da guerra com sanções devastadoras.
Vamos primeiro ao conteúdo da proposta dele. Se a OTAN parar completamente de comprar petróleo, tudo isso junto às sanções mais rígidas contra a Rússia, que ainda não são tão amplas quanto poderiam. E tudo isso ainda com pressão contra a China, então provavelmente é possível forçar uma retirada chinesa. Não podemos esquecer que a Aliança Ocidental, ao lado da Ucrânia, representa metade da produção econômica mundial. Se você incluir Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul e Taiwan, então é OTAN mais União Europeia, mais esses países. O que já se sobrepõe bastante, mais esses países, representa 50% da produção econômica mundial. Se esses países aplicarem 100% à China, será doloroso para ela, é só isso. Então, na minha opinião, o plano pode funcionar. Agora vamos falar sobre a viabilidade. E aí eu tenho que dizer, tenho dúvidas. A Europa ainda depende do petróleo e gás russos. Todos eles já ouviram que, no ano passado, a União Europeia enviou mais dinheiro para a Rússia por petróleo e gás do que apoiou a Ucrânia militar e financeiramente. Mais dinheiro foi para Moscou do que para Kiev, apesar de se declarar aliado de Kiev. Além disso, sanções desse tipo, é claro, também exigiriam decisões da União Europeia, o que significaria que cada membro da União Europeia teria que concordar e nenhum poderia se opor. E que se pode esperar uma reação semelhante da Eslováquia e da Hungria, ou mesmo de outros Estados-membros que estão sob pressão econômica e simplesmente não podem se dar ao luxo de parar de exportar para a China. Essas são todas questões que colocam em dúvida toda a proposta. Que isso possa dar certo, eu diria com cautela, com meu conhecimento limitado, que nesse aspecto, claro, não é tão grande assim. Pelo menos parece um plano que realmente faz algum sentido, mas temos que dizer que, realisticamente, a viabilidade provavelmente não existe. Mas se isso não acontecer, e eu parto do princípio de que não vai acontecer, então isso vai permitir que Trump diga que ele queria sim. Mas a OTAN não participou, e isso significa que agora, se a paz não vier, a culpa é dos outros países da OTAN, não é culpa de Donald Trump. Porque ele enfatiza que essa é a guerra de Biden e Zelensky, e não a de Trump. E então, é assim mesmo. Essa é a guerra do resto da OTAN. Não é a guerra dos Estados Unidos da América e de Trump. Porque Trump queria acabar com ele, mas o resto não colaborou. Ou seja, se tudo isso foi planejado para fracassar e assim ele não precisa prejudicar Putin, ou se o plano é realmente verdadeiro. Ele pergunta, por que carregar todo o peso e responsabilidade? O resto deveria, por favor, se envolver na mesma medida. E pelo menos, se nos afastarmos um pouco do assunto, não é realmente absurdo imaginar que a Europa envia mais dinheiro para Moscou do que para Kiev? Então, pelo menos se olharmos esses números isoladamente, dá para entender que, do lado dos Estados Unidos da América, um presidente com essa visão diga isso. Eles também deveriam participar igualmente. Como eu disse, isso provavelmente não é viável. Então não sabemos se é um plano real ou feito para fracassar. Isso, é claro, não posso dizer para você. Você mesmo pode julgar de acordo com a sua própria compreensão da situação. O que percebo é que talvez funcionasse se fosse aplicado, mas teria um custo. Não preciso explicar que isso traria graves consequências econômicas para a Europa. Porque, se continuamos comprando petróleo e gás, não é sem motivo, mas sim porque é financeiramente rentável, porque faz sentido. Isso levaria a preços mais altos ou falta de abastecimento. E tarifas sobre a China serão refletidas pela China, de modo que isso reduzirá as exportações para a China. E você sabe como a economia da Europa, mas especialmente a economia da Alemanha, depende das exportações para a China. Isso também teria consequências graves na Europa. Tudo isso precisa ser dito claramente. Se Trump realmente pretende isso, ou se ele só está dizendo, eles devem finalmente fazer a parte deles. Ou se ele nem pretende isso e só quer encontrar um culpado pelo fracasso. Isso, é claro, eu não posso dizer. Pelo menos as duas opções estão na mesa. No entanto, ainda existe ajuda internacional. 6 bilhões de euros em juros dos ativos russos congelados para a produção de drones na Ucrânia. A União Europeia já entregou 80% dos 2 milhões de projéteis planejados para este ano. Pelo menos nisso, eles finalmente seguem o plano. A Alemanha envia 2 baterias Patriot e 300 milhões de euros para a produção de drones. Já foram entregues 4 Transporter Erector Launcher veículos lançadores dos Patriots. O Reino Unido vai enviar milhares de drones interceptadores desenvolvidos pela Ucrânia para a Ucrânia todos os meses, ou seja,
milhares de drones interceptadores por mês. O principal é que foram desenvolvidos pela Ucrânia, ou seja, não são projetos de empresas comuns buscando lucro sem conhecer a realidade da linha de frente. Mas, na verdade, esse é um material que a Ucrânia realmente vai precisar, mas que está sendo produzido no Reino Unido com as capacidades de lá para ajudar a Ucrânia. Então isso deve ser realmente útil. A Polônia enviará 10 mil projéteis de 155 milímetros e a Suécia anunciou mais $1 bilhão em ajuda, equivalente a 800 milhões de euros, aproximadamente, claro, em coroas suecas, incluindo 18 Archer, que são a artilharia autopropulsada de última geração dos suecos, drones de longo alcance, equipamentos navais, sistemas de radar, defesa antiaérea, muito mais, incluindo também equipamentos de infantaria, etc. Segue em direção à Ucrânia. Para concluir, temos um vídeo interessante, algo totalmente diferente. Aqui você vê um drone FPV se aproximando de um tanque russo. E aqui você pode vê-lo atirando agora mesmo. Claro, ele está voando. Aqui você pode vê-lo atirando agora mesmo. Ele claramente reconheceu o drone. Tentou derrubá-lo. Veremos a queda em breve, não se preocupe, não há sangue. Agora, o próximo tiro. Também pode ser que o tanque simplesmente tenha atirado em alvos terrestres. Isso também seria possível, pois a elevação da mira provavelmente estava um pouco alta demais. E agora vemos a aproximação final. E é isso. Então ele derrubou o drone com o canhão principal, mas realisticamente, provavelmente não foi um abate com o canhão principal. No sentido de que o projétil disparado atingiu o drone, mas aqui provavelmente foi simplesmente a pressão da boca do canhão, que pelo menos destruiu parcialmente o drone, ou pelo menos o desestabilizou a ponto de ele cair e, com isso, a ogiva detonou. Na minha opinião, isso é muito mais provável do que o projétil realmente ter atingido. Mas, é claro, isso também é suficiente. Assim, o tanque teria abatido o drone com seu canhão principal. E, na minha opinião, seria a primeira vez, pelo menos a primeira vez, que eu teria visto algo assim acontecer.